De uma das mercadorias, eu disse para ela, ainda bem que o império do PT está acabando. E ela disse, será? Eu falei, tenho certeza. E ela disse assim, tomara, porque está difícil. Eu disse a ela, Deus é tão bom que ainda vai dar oportunidade para o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, de se arrepender. E se você for fazer uma retrospectiva da vida do camarada, o camarada passou a vida toda só fazendo bobagem. Mas mesmo assim, se ele se arrepender, e se ele confessar Jesus como Salvador, Jesus deixa ele entrar no céu, irmão. Sabe por quê? Porque o céu, irmão, não são para aqueles que se autodenominam prontos. Não, o céu é para quem quer ser preparado. Porque Deus, ele não trabalha com o que é perfeito. Deus trabalha com coisas imperfeitas. Está aí o porquê Deus nos deu um ministério para restaurar. Josafá, quando ele começa a liderar o povo, ele pega um povo que já é a segunda para a terceira geração dos israelitas. E se você for ver a história, a primeira geração que não entra na terra prometida é uma geração que tem o seu coração arraigado nas coisas. Eles, por mais que tiveram experiências inúmeras com Deus, eles nunca criaram intimidade com Deus dos céus, com o Senhor dos exércitos. E olha que eles contemplaram experiências que quase ninguém contemplou em toda a existência da raça humana. Mas mesmo assim, eles ainda sentiam saudade do pepino e do alho do Egito. Deus, quando eles tinham fome de carne, Deus mandava cordonizes. Deus, quando eles tinham fome de pão, Deus fazia brotar orvalho no deserto, para que o trigo mais puro da terra pudesse os alimentar. Porém, mesmo assim, quando eles tinham frio, a Bíblia vai dizer que Deus, ele levantava uma coluna de fogo. Eu estou falando de algo literal, irmão. Uma coluna descia do céu, do próprio trono de Deus, só para aquecê-los em meio ao frio que era abaixo de zero no deserto. Eles viam aquela coluna, eles sentiam aquele calor. Quando o dia estava muito escaldante em temperatura máxima de sol, Deus mandava uma nuvem para cobrir toda aquela nação. Enquanto todo o deserto estava sendo tocado pelo calor excessivo do sol, uma nuvem estava sobre o povo de Israel, só para fazer para eles sombra, para que eles não sofressem com a insolação que podia os assolar. Eles vendo tudo isso, sabe o que eles disseram no dia em que tiveram que enfrentar a peleja? Eles disseram, Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrermos? Agora, com o mar à nossa frente e com os egípcios, o exército egípcio ao nosso calcanhar? Naquele dia, Deus, ele olhou para aquele povo e disse, eu não sei mais o que eu faço por esse povo, porque de tudo que eu podia fazer eu fiz. E mesmo assim, eles continuam não acreditando no chamado, no ministério, naquilo que eu os fiz nascer para viver. E a Bíblia vai dizer que por causa de muitas dessas situações de grande falta de afinidade com Deus, eles não entraram numa promessa que Deus havia feito. Porque existem alguns tipos de promessas, irmão. Existe a promessa condicional, que Deus impõe condições para que a gente venha tomar posse. E existe a promessa incondicional, que diz respeito à própria fidelidade da palavra de Deus. Promessas condicionais são aquelas que Deus nos chama para estarmos posicionados. É por isso que o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 17, Deus, ele vai dizer para o povo, nesse encontro ou nessa peleja, não tereis que lutar, ou não tereis que pelejar, mas parai e vede o livramento que virá da parte do nosso Deus. Mas é bom que a gente pare um pouco para pensar. Deus está dizendo assim, eu vou dar livramento. Deus está dizendo assim, vocês não vão precisar empunhar a espada nem escudo, mas tem um negócio. Eu exijo que vocês estejam no campo de batalha. Eu exijo que vocês se apresentem no dia da guerra. Eu exijo que vocês estejam apostos como soldados que eu vos escolhi para serem. Deus está dizendo, eu vou dar livramento. Vocês não terão que pelejar, mas tem um negócio. Vocês precisam estar enfileirados como soldados e representantes do meu reino. Não, o texto está nos dizendo que
A partir do momento que nós nos posicionamos e acreditamos no que Deus está nos chamando para viver, Ele vai manifestar a sua mão abençoadora sobre nós. Mas aqui, Ele deixa bem claro que nós precisamos estar posicionados. Porque Deus não trabalha com ausente, irmão. Deus só trabalha com presente. Está entendendo? E às vezes, as pessoas acreditam, é forte, mas eu vou entregando, que elas terão que viver a vida toda sobre a liderança do Moisés, ou sobre a liderança do Josafá. Quando Deus está dizendo, aprende com aqueles que lideram, porque eu porventura também te colocarei como líder. Eu também te darei autoridade, eu também te darei ousadia, eu também te darei ferramentas que são aptas para poder vencer os vossos inimigos. Mas como é que a gente começa a praticar tais atitudes? É se posicionando, irmão. A gente precisa se posicionar. Nunca se viu um tempo, é por aqui eu vou entrando, em que a hipocrisia tem se manifesto tanto, em que se fala muito e se pratica pouco. Jesus já havia dito que prudente é aquele que vive a prática e não simplesmente vive de ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não tem dificuldade nenhuma em nos habilitar. Sabe o que é habilitar? É tornar-nos aptos. Ah, mas eu não sei manejar a espada. Não esquenta a cabeça, irmão. Quer aprender a manejar, Ele te ensina. Ah, mas eu não sei orar. Quer aprender a orar? Ele te ensina. Ah, mas eu não sei por onde começar e aonde que eu devo ir. Não esquenta a cabeça, irmão. Se você tiver vontade de ser voluntário nessa obra, pode ter certeza, Ele te ensina. Jeremias, a Bíblia vai dizer que ainda garoto, ele vai responder a Deus dizendo assim, ah, Senhor, eu ainda sou um menino. Aí o Senhor vira para ele e diz assim, não digas tu que é menino, porém eu te chamei, eu te escolhi. E aonde quer que eu te mandar, tu vai ir. E o que eu mandar tu falar, tu vai falar. Agora tem um negócio, não rejeite o meu chamado.